Olá, amigo, olá, amiga. Progresso em Foco. Hoje nós vamos conversar com o diretor da quinta melhor escola pública do ensino médio do estado do Pará, segundo a nota do IDEB 2023. O nosso convidado é o diretor da Escola Valdemar, aqui de Novo Progresso. Vamos falar com Gilberto Luiz dos Santos. Para a gente começar esse bate-papo, quais foram os principais desafios que você encontrou quando assumiu a direção da escola estadual aqui no município? Boa noite, Wesley. É um prazer, obrigado por esta oportunidade de a gente estar aqui no Progresso em Foco, falando de uma das razões, de uma das coisas que eu sempre digo que eu mais gosto na minha vida, é a Escola Valdemar Lindenmayer. Realmente eu passo boa parte do dia lá na escola e tenho uma paixão realmente por aquele espaço, tenho um ciúme daquilo dali quando alguém fala alguma coisa que não condiz às vezes com a realidade. Então agradeço a oportunidade e estamos aí. A educação, Wesley, é sempre um desafio gigante a cada dia. Cada dia que a gente vai para lá na manhã, a gente sabe, e às vezes a gente sabe que desafios virão durante o dia, não sabe o que espera naquele dia por a gente. Mas todos os dias realmente é um grande desafio fazer educação neste país, fazer educação no Brasil. Mas graças a Deus, nós, como você falou, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, é um índice que todas as escolas do Brasil têm. Ele é composto por uma prova que os alunos do terceiro ano de todas as escolas de ensino médio do Brasil fazem a cada 2 anos. O último ano, então, que teve essa prova foi em 2023. Neste ano é ano de SAEB de novo, que tem essa prova, que chama-se SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira. Então, em 2023, nós passamos, é a última prova que tivemos lá na Valdemar, e graças a Deus, então, quando saiu o resultado, a nota, nós ficamos entre as 5 melhores notas do estado do Pará. Isso nos enche realmente de orgulho, é orgulho para todo cidadão progressense, para todo pai, toda mãe, todo estudante, todos os servidores da educação, todos os empresários e toda a comunidade progressense deve se orgulhar disso, porque é um grande feito. São mais de 900 escolas no estado do Pará e Novo Progresso, aqui onde começa o estado, que eu sempre digo, a gente ficar entre as 5 melhores notas do estado realmente é motivo de orgulho para todo progressense, né? E como que você conseguiu fazer a gestão dessa equipe a ponto de motivá-los a entregar o melhor que eles poderiam entregar naquele momento para que os alunos pudessem alcançar esse feito? Uma ótima pergunta, Wesley. É assim, eu gostaria de dizer que a gente precisa dividir esta conquista. Nós, todos, claro, todos os servidores, professores da Escola Valdemar Lindenmayer, os estudantes, a gente se sente muito orgulhoso, mas a gente precisa realmente dividir isso com os pais. Realmente os alunos que se destacam são aqueles alunos que os pais valorizam muito a educação. Então, o Progresso tem um número significativo de pais que valorizam a educação e começam a incentivar o seu filho desde pequeno, desde muito novo, a realmente levar a sério os estudos, levar a sério a educação. Então, a gente precisa dividir isso com os pais. Precisa dizer que é um mérito muito grande dos estudantes, porque foram eles que fizeram a prova e tiraram esta nota, dos professores que deram o seu melhor para que isso acontecesse. E eu também, quando eu falo dos professores, Wesley, eu gostaria de dizer que a gente pode dividir isso com os professores, inclusive da educação infantil, do ensino fundamental do município, a própria Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal, porque a gente recebe os alunos no ensino médio que vieram da rede municipal. Então, se a gente receber uns alunos com um nível de aprendizado um pouco mais elevado, a gente consegue entregar no final também no ensino médio com um nível ainda melhor. Então, para resumir
um pouco assim, ser um pouco mais rápido, a gente estamos sim muito orgulhosos, mas para fazer justiça a gente divide o prêmio, divide esta conquista entre os servidores, os professores da Escola Waldemar Niedermayer, as famílias e os estudantes e a própria rede municipal de ensino também. E para falar do desafio, Wesley, que realmente foi, naquele ano de 2023, eu agora estava vindo para cá no caminho e lembrando que foi o ano mais difícil, assim, que a gente estava com a escola, a maior parte da escola em reforma. E nós estávamos com aulas totalmente online. Aí nós improvisamos 2 salas lá para a gente poder atender os alunos do terceiro ano de forma presencial. Porque o que faz o aluno tirar a nota é efetivamente a aula, né? A aula e a aula presencial. Porque a aula online a gente já ficou assim provado na época da pandemia que ela não tem resultado satisfatório. Ainda nós não temos, pode ser que lá no futuro, para frente, isso aconteça, mas hoje o nosso estudante, a nossa sociedade de hoje não está preparada para ter aula online. E aquele ano 2023 foi um ano que, por conta da reforma, nós tivemos que continuar fazendo aula online. E mesmo assim tivemos este grande sucesso que foi a 5ª melhor nota do IDEB no estado do Pará. Então nós, diante daquela circunstância, nós improvisamos e organizamos, que eram os alunos do terceiro ano que fariam a prova. Agradeço a eles, parabenizo, porque eles aceitaram fazer aula em salas improvisadas lá na escola, né? E isso fez com que a gente tivesse realmente sucesso. E eu me lembro, um tempo desse, que em um encontro em Belém que eu estive, uma professora uma diretora de outra cidade me perguntou assim: Gilberto, qual é a razão? O que é que vocês fazem de diferente lá? E eu pensei por uns segundos assim, em que eu responderia. E aí eu disse: olha, eu acredito que o que eu acho que a gente faz diferente é que a gente prioriza dar aula. A gente evita dispensar, ao máximo possível, a gente evita dispensar aluno. A gente acha que cada hora de aula durante o ano faz diferença. Então a gente evita, terminou a energia, durante o dia a gente tenta dar um jeito de aguentar um tanto por ali, ver se retorna. Não é qualquer motivo assim para a gente dispensar os alunos, como a gente vê muito em outras cidades, em outras localidades. Às vezes, qualquer motivo é motivo para dispensa de alunos. Então, uma das principais situações que eu acredito que seja a gente precisa, ao máximo, evitar dias sem aula. Depois, eu tenho falado muito para os nossos professores da escola no tempo efetivo de aula também, de aproveitar o tempo que os alunos estão na escola para realmente dar aula, evitar percas de tempo e tudo mais, né? Nesse sentido. Eu acredito que são as principais razões assim que fizeram com que a gente tivesse este grande sucesso. Gilberto, tem um outro ponto que eu colocaria dentro desse pilar para o sucesso que vocês estão tendo e tiveram já no passado e continuam tendo até o presente momento, que é a sua capacidade de liderança. Eu até conversava com algumas pessoas para me poder entender um pouco mais sobre como está dando certo, porque até parece um contrassenso, porque hoje você vai conversar com muitos profissionais na área de educação, qual que é a primeira resposta que eles te falam? Falam: os alunos estão desinteressados, as pessoas não querem mais estudar. Era sábado, em torno de umas 9 horas da manhã, o professor Cesário me manda 2 fotos com a sala cheia de alunos. Fala: olha, eles não são obrigados a vir, não conta na carga horária deles. Gilberto, o diretor, pediu para que a gente realizasse para prepará-los para os desafios lá na frente. Conseguir mobilizar os professores a fazer algo a mais, gerir tudo isso, tem que ter um espírito de liderança. Existe algumas situações, vou te explicar aqui só para deixar mais claro o raciocínio. Tem pessoas que entram na política, enquanto ele está lá no cargo,
E tem muita gente em torno dele, ele está dando ordem, ele está falando, mas ele não é um líder. Quando ele sai dali, ele é aquele cara que ele vai andar sozinho, porque ele não tem espírito de liderança. As pessoas estavam lá por conveniência ou por necessidade, mas não porque realmente ele é um líder. Já aquele que é líder, depois ele pode não estar mais na política. Um exemplo aqui, o Neri. Neri é um líder. Neri não tem cargo, não foi eleito a deputado, não foi eleito a prefeito mais, só uma vez. Só que aonde tem uma discussão política, ele está participando. Porque ele tem um espírito de liderança, ele não precisa ter o cargo para as pessoas procurarem. E na política, e agora eu vou trazendo isso para a educação, as coisas funcionam quando nós temos líderes na gestão de escolas. Eu estou convencido disso, por quê? Porque conversando com professores, eu peguei deles esse feedback, que a tua capacidade de liderança, de fazer com que a equipe trabalhe coesa, de buscar realmente assim, dar o melhor, isso tem surtido um efeito muito grande lá dentro. E a gente consegue ver isso quando nós falamos desse trabalho que hoje a Valdemar está fazendo, que não é apenas a reforma, que é um recurso do governo do estado, gerido pela prefeitura, para que possa sair, mas em fazer eventos, arrecadar recursos, modernizar, comprar uma série de equipamentos para estar lá, acompanhando a reforma, buscando inovar também. Você não precisaria fazer nada disso. Não está no teu contrato. Porém, você se propõe a fazer. Isso é espírito de liderança. Vamos dizer assim, é difícil falar de mim, né, da gente, da situação, mas eu acredito muito que, eu até falo para os alunos que ser empreendedor não é somente ser empresário e tudo mais. Eu me considero um servidor público empreendedor, porque aonde eu passo, aonde eu atuei, aonde eu atuo, eu procuro dar o melhor deste servidor público. Eu procuro fazer além daquilo que é o simples papel do servidor público. Em todos os locais onde eu passei, e eu falo isso muito para os meus alunos, que eu posso começar no cargo menor, que remunera menos em uma instituição. Por exemplo, eu posso começar num serviço de auxiliar de serviços gerais lá no banco. Eu até uso esse exemplo às vezes para os alunos. Mas se daqui a pouco sobrou um tempinho, eu vi uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade de ali acessar o caixa eletrônico, de poder, eu me proponho ali a auxiliá-lo, não é o meu papel, mas não custa nada para mim fazer aquilo dali. Isso a gente já começa a perceber que aquela pessoa é um servidor empreendedor, que ele se preocupa com o todo da agência bancária. Vou levar aqui para o exemplo do banco, ele se preocupa com as demais situações. Daqui a pouco o gerente vê, surge uma vaga, alguma coisa em outro cargo ali, o gerente diz, olha, fulano tem este perfil, que estava atendendo ali as pessoas com dificuldade e tudo mais. Então eu me considero assim, Wesley, um servidor público, sempre fui servidor público, me orgulho disso. Eu faço de tudo para melhorar o serviço público e para que a sociedade veja o servidor público com olhares diferentes, assim. Então, eu acredito muito que dá para a gente ser um funcionário público com uma visão empreendedora, de querer ver o local onde eu trabalho mais organizado, de querer ver o local onde eu trabalho funcionando melhor, atendendo melhor as pessoas. Eu me preocupo muito com isso, falo com a nossa equipe sempre, né, que a gente precisa atender bem a família, precisa atender bem os estudantes. Então eu acredito muito nisso, que é o espaço onde eu passo boa parte da minha vida. Então eu preciso ajudar a construir um espaço que tenha qualidade de vida também, que todo mundo se sinta orgulhoso de estar ali, que não seja um ambiente pesado. E voltando para a questão dos alunos, vou te dar um exemplo. A gente tem um programa chamado Aluno Nota 10. Este programa, a gente tem alguns empresários, parceiros. Vou até citar aqui os empresários atuais. Nós temos o Evaldo lá da Online, que é parceiro. Todo ano ele faz uma doação de um notebook.
Eu vou falar aqui a Dona Preta, como o Progresso conhece, ela é proprietária da WNP e ela faz uma doação de 1 ano de mensalidade grátis na provedor de internet lá e tal. E a gente premia o aluno que obter a melhor média geral durante o ano. Então, e a gente anuncia isso no início do ano para eles e tal, como uma forma de incentivar todo mundo a estudar mais e mais. Não ser aquele aluno que se preocupa em tirar apenas os 5, simplesmente para passar para a série seguinte. Mas a gente tenta estimular eles a ser um aluno que tenta perseguir uma nota 7, uma nota 8, uma nota 9, uma nota 10. Nos momentos que eu passo, mesmo estando na direção, nos momentos que eu passo na sala de aula, eu costumo sempre dizer para eles isso. Olha, você não queira ser um aluno nota 5. Busque ser o aluno nota 9, nota 7, nota 9, nota 10. Porque na escola, eu uso este exemplo, na escola é o único lugar na vida que o aluno nota 5 e o nota 7 e o nota 10, no final do ano, tem o mesmo prêmio, que é a aprovação para a série seguinte. Na vida, não é assim. A vida trata diferente. Então, a gente sempre procura passar isso para os estudantes, que ele precisa, na escola também, buscar ser um aluno melhor. Se ele tiver melhor nota, o aprendizado dele, com toda certeza, será mais. Uma outra prática também, Wesley, que a gente costuma fazer na escola no final de cada bimestre, a gente faz a entrega de um certificado, um papel bonito lá e tal, que a gente entrega para os alunos que se destacarem com as melhores notas do bimestre de cada turma, em cada período. E a gente faz a entrega desse certificado naquele espaço que você conheceu lá da escola, aquele espaço bacana que ficou lá, agora que está ficando com a reforma, que a gente transforma, a gente usa o mesmo espaço para ser refeitório e auditório. Então a gente consegue abrigar todos os alunos ali e a gente chama lá na frente os alunos que se destacaram em cada turma, um a um microfone lá e tal, para todo mundo escutar, e a gente faz essa entrega lá na frente, todos os professores participam dessa entrega também, como uma forma de motivar todos os demais estudantes a serem empreendedores no próximo bimestre. Porque a gente fala, olha, no próximo bimestre pode ser você que esteja aqui em cima recebendo esse certificado. Então a gente tenta mexer com este lado emocional deles para eles mesmos se motivarem a tirar melhores notas. Isto não deixa de ser a gente ajudar a desenvolver o espírito empreendedor do estudante. Porque se ele quiser perseguir uma nota melhor no outro bimestre, ele está empreendendo na educação. Ele está querendo ser melhor. E a visão empreendedora no mundo real, seja no mundo empresarial, seja no servidor público, como eu relatei antes, que eu posso ser um servidor público e empreendedor. Empreendedor no meu serviço, no meu trabalho. Então a gente está desenvolvendo no estudante esta visão empreendedora. Ele será lá fora um empresário empreendedor que vai estar todo dia querendo inovar, querendo melhorar, querendo buscar aí nichos diferentes de mercado e, enfim, tudo mais. Ou ele será lá fora um funcionário, né, um trabalhador empreendedor que tem uma visão além daquela tarefa simples do dia a dia da empresa que ele delega. E esta visão diferente dele, lá na empresa, mesmo ele sendo trabalhador, mesmo ele começando como auxiliar de serviços gerais, ele pode chegar a ser o gerente da empresa daqui a algum tempo. Porque a gente desenvolveu lá na escola este espírito empreendedor de ele tentar ser melhor no próximo bimestre, tentar ser um dos melhores alunos da sala e tudo mais. Gilberto, tem um ponto que me chamou a atenção, tanto lá na Câmara, agora você também já fez menção 2 vezes, da importância da família para que essas crianças possam realmente alcançar aí o sucesso, e o sucesso que a gente fala é ter uma boa formação para ter uma oportunidade de fazer um curso superior e depois seguir a carreira que desejar. Nos dias atuais, como que você avalia? Qual é a importância de uma família presente para um bom desempenho de um aluno? Wesley, ótima pergunta também, Wesley. Eu não tenho nenhuma dúvida
que a família é tem um papel assim muito, inclusive maior do que o papel de nós professores na educação. Porque o aluno que vem com a visão construída lá na família de que a educação é importante ele concluir os seus estudos e tudo mais, esse aluno é aquele aluno que não dá trabalho para a gente na escola, é aquele aluno que não perde aula, não perde atividade, chegou no final do bimestre, ele tem notas boas. Então, Wesley, a família ela tem aí uma participação muito significativa no sucesso escolar dos estudantes. E eu queria relatar aqui que estou contente também. Eu estou lá na Escola Valdemar há 18 anos. Faz um tempinho, já tenho uma estrada lá. Muito tempo como professor e agora mais recentemente na gestão da escola. Tive um pequeno tempo lá atrás como vice-diretor e agora na direção. E eu nunca tive a oportunidade de participar anteriormente numa reunião de pais da escola que a gente tivesse mais de 40 pais. E agora, nos últimos anos, nas reuniões que a gente faz, o professor Cesário mesmo, você estava comentando antes, um parceiro lá trabalha com a gente, junto com os demais professores. Na última reunião, ele comentou assim: diretor, eu contei por cima aí mais de 400 pais que a gente tinha na reunião, naquele espaço. Então, eu fico assim muito satisfeito, porque alguma coisa de positivo o pai está vendo lá. Que o pai está mais presente, participando. Os pais, quando digo pai, é o pai, a mãe, o responsável, assim por diante, que muitas vezes é um avô, uma avó e tudo mais. Então, a gente está tendo na Valdemar, nos últimos anos, uma participação efetiva e significativa dos pais. Isso deixa a gente bastante contente, porque, como você relatou na pergunta, é fundamental a participação dos pais no sucesso escolar dos estudantes. Estudantes que se destacam na escola são os estudantes que recebem um grande incentivo de casa, do pai, da mãe, do avô, do avó, de todo o seu ciclo familiar aí, dos irmãos mais velhos e tudo mais. A questão da reforma, em que pé está, o que já avançou e o que falta para concluir? A reforma, Wesley, eu agradeço aqui, parabenizo o prefeito Gelson, digo que a gente, como eu falei, estou há 18 anos na escola e a gente sempre batalhando, lutando, brigando, por exemplo, pela ampliação para a construção de uma quadra coberta. Uma escola com mais de 1.000 alunos, não ter uma quadra coberta, eu não vivia. A escola onde eu estudei o meu ensino fundamental, lá no estado do Paraná, é uma escola que tinha 100 alunos e tem uma quadra coberta há 30 anos. E a gente aqui ainda não conseguia ter. Então, eu agradeço o prefeito Gelson que conseguiu nesse mandato. Era um sonho de toda a comunidade escolar, da Valdemar, de todos os servidores, professores, os estudantes, as famílias, enfim, todo mundo. E nesta reforma foi contemplada, então, a quadra coberta, que era esse sonho nosso de ter ampliação, ter alguns espaços, ter este refeitório, ter esse refeitório que pode ser transformado, a gente transforma lá num auditório, as salas mais modernas e tudo mais. Então, a gente está muito contente de um lado, assim, por ter conquistado esta reforma, e de outro lado, a gente fica um pouco triste com empresas que muitas vezes pegam as obras e não tem aquele compromisso muito forte, muito firme, né? Principalmente quando é uma empresa de fora, que é o caso ali, uma empresa de fora, que tem aquela dificuldade. Se é uma empresa daqui, se é uma empresa do local, quando o proprietário da empresa vai na igreja, vai no futebol, vai na festa, no trabalho, está ali toda a comunidade ajudando a fazer a cobrança. Como é que está a obra? Quando termina e tudo mais. Quando vem essa empresa de fora, não são todas, não estou aqui generalizando, não são todas, mas a gente levou um azar lá, que pegou uma empresa de um certo, com uma dificuldade, assim, tinha 1 ano de prazo para entregar, lá já se vai mais de 3 anos, e a gente está com essa dificuldade na execução da obra. Não é atraso de pagamento, pelo que eu sei, pelo que o prefeito
passou para a gente. Tem o dinheiro na conta, uma parte do recurso na conta, mas não tem medição, não tem obra para pagar, porque a empresa tem que fazer, primeiro executar uma parte para o engenheiro ir lá medir e poder fazer o pagamento. É o correto, né? Fazer para depois receber. Então a gente tem sofrido um pouco por conta da obra, mas eu costumo ser bastante otimista sempre com as situações e eu acredito que daqui a pouquinho a gente estará com a escola novinha em folha, toda ela com a quadra prontinha e as demais salas que estão faltando. Na verdade, Wesley, nós estamos tendo um revezamento. Nós temos 10 turmas, 10 salas de aula e temos 11 turmas de manhã e 11 à tarde. Então, todos os dias uma turma fica com aula online. É uma dificuldade, né? E ainda temos 2 salas que estão improvisadas lá, com a dificuldade e tal. Não é um ambiente 100% ainda ali adequado. Mas, se Deus quiser, eu confio muito que daqui a pouquinho as coisas se desenrolam. Neste momento está um pouco difícil, está praticamente parada a obra. Está parada a obra, né? Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho tudo se resolve. A empresa, o dono da empresa vai colocar a mão na consciência e vai pensar mais nesses jovens, desses estudantes todos que estão sendo, de certa forma, prejudicados. E a gente vai estar com a escola novinha em folha e a gente vai estar presente aí, ajudando a organizar todo o restante da escola. Eu sempre digo que eu quero ajudar, quero ser alguém para ajudar a fazer cada dia a Escola Valdemar melhor para os nossos estudantes, para os nossos familiares, para toda a comunidade do Novo Progresso. Gilberto, só o fato da reforma estar acontecendo já é um ganho imenso, porque, como você mencionou, essa espera foi muito, muito, muito longa e às vezes parecia que nunca ia acontecer. Eu até conversei com o Gelson e ele explicou que para acontecer ele teve que trazer para o município o dinheiro do governo do estado, mas numa parceria com a prefeitura para poder, então, ele prestar conta, assumindo a responsabilidade como gestor, para fazer a reforma. Aí entra esse problema que você mencionou, que não é só na Escola Valdemar, várias obras aqui mesmo no município e fora tem tido esse problema de uma empresa de Belém, uma empresa ali próxima pega, lá é uma outra realidade de preços, aí quando chega aqui não dá conta de executar, terceiriza e não paga o cara que terceirizou, e enfim, a obra acaba não acontecendo. Aí tem uma outra parte que às vezes o pai não entende, não compreende, é normal, sem problema algum, é que não é só chegar e falar assim, vamos supor, se eu estou construindo um muro aqui na minha casa, e aí o pedreiro não está vindo mais, deu 2 dias, 3 dias, eu chamo ele, quanto que eu te devo? Foi 3 diárias, pago, o cara vai embora, eu contrato outro. Com obra pública não é assim, então você tem uma licitação, que até para fazer um distrato você tem que passar por todo um processo para que isso aconteça. Então, tenta se ajustar com a empresa, tenta organizar e isso vai trazendo uma demora que, infelizmente, como você mencionou, não é falta de dinheiro, ainda bem, mas infelizmente é falta de comprometimento da empresa, né? De assumir um compromisso e depois não dar conta de entregar. Exato, bem colocado. Que assim, eu disse em vários momentos que a conquista da ampliação e da reforma é graças ao prefeito Gelson, que ele pegou como questão de honra. Eu lembro que ele criou uma agenda com o governador para tratar somente da reforma da Escola Valdemar Lindenmayer. Isso demonstrou um compromisso muito forte de querer realmente fazer esta reforma, essa ampliação do prefeito Gelson. Então a gente sempre é grato a isso, a gente sempre reconhece que saiu por conta de ele pegar e ter isso como questão de honra, a poder ajudar todos os estudantes e os servidores da Valdemar com essa reforma e a ampliação. E, por outro lado, a gente entende que a licitação ela é aberta, se uma empresa lá de Manaus, lá de Porto Alegre, lá do Maranhão, lá do Rio de Janeiro, se habilitar, fez a melhor proposta, ela vai pegar. A lei é assim. E como você bem colocou, na minha casa não deu certo, eu dispenso aquele construtor e amanhã eu contrato outro. Obra pública tem uma burocracia tremenda, gigante, mas graças a Deus, assim,
os próprios pais e os estudantes têm compreendido essa situação e eu agradeço sempre a toda a comunidade escolar da Valdemar que a gente senta e conversa e as pessoas compreendem isso daí. E outro fato que você também citou é que se não fosse a coragem do prefeito de fazer o convênio, se deixasse por conta da SEDUC, que é gigante no estado, um estado grande desse tamanho, igual é o estado do Pará, imagina a dificuldade para a SEDUC, a Secretaria de Educação lá de Belém, gerenciar uma obra aqui. Seria muito pior. Então, eu parabenizo mais uma vez aqui, porque o prefeito teve essa sabedoria de fazer o convênio com o governo do estado, puxar a responsabilidade para a prefeitura, que o ensino médio é responsabilidade do estado. Então, o prefeito puxou essa responsabilidade, o estado repassa o dinheiro, a prefeitura complementa com uma pequena contrapartida e fica com a responsabilidade de executar a obra, de fazer andar. Mas tem essas dificuldades, empresas que às vezes não têm aquele comprometimento necessário para desenvolver com rapidez a obra e atender a comunidade, que é o caso dessa que a gente pegou. Gestão empreendedora. Lá em 2014 eu fui vice-diretor lá da escola, juntamente com a ex-diretora Ailda. Aliás, eu queria fazer um relato e um agradecimento aqui a todos os diretores que me antecederam na Valdemar, que a gente sempre também teve uma equipe de diretores que buscou fazer o seu melhor lá pela escola. Tivemos lá a Lígia, depois tivemos o professor Hugo, o professor Ronaldo, a Hilda ficou bastante tempo na direção, então todos procuraram desenvolver com firmeza o seu papel, procuraram dar o seu melhor. Em 2014, eu tive a oportunidade de ser o vice-diretor juntamente com a Hilda, e na época eu me lembro que eu havia saído um tempo, tinha ficado na Secretaria de Educação, e aí eu retornando, nas primeiras conversas com os colegas professores, o pessoal reclamando do calor na sala. E aí eu fiz uma pequena conversa com eles e disse, olha, em 2007, quando eu ingressei na escola, era a mesma reclamação. Aí eu promovi uma reunião com eles e disse, olha, eu entrei em 2007, tinha essa reclamação do calor. Agora continua. Que tal a gente promover algo para a gente resolver esse problema? E aí, como? O pessoal, como e tal? Eu digo, eu tenho uma ideia. A gente fazer um bingo, chamar parceiros, chamar a prefeitura, chamar as entidades, chamar os comerciantes, os estudantes e as famílias, e nós servidores todos, e a gente fazer esse bingo, arrecadar doações dos prêmios e tal, mas colocar com esse objetivo da gente climatizar toda a escola. Fizemos isso, Wesley, na época. Fizemos a parceria com a prefeitura municipal da época, era o prefeito Oswaldo na época. Ele nos doou uma parte da premiação. O presidente da Câmara era o Macarrão, ele doou o segundo prêmio. O transformador da escola também foi doado na época pela prefeitura. E nós fizemos um grande evento nessa cidade, fizemos um grande bingo, arrecadamos recursos para climatizar todas as escolas, todas as salas de aula, lá em 2014, e nós fomos a primeira escola pública do Pará a fazer isso, a primeira. E eu, quando falo disso, eu até me emociono um pouco, porque eu me lembro muito eu fazendo isso. Eu primeiro fiz a reunião com os servidores, e eu consegui, assim, com esse espírito empreendedor que eu estava comentando antes, eu consegui contagiar todos eles, para que todo mundo se engajasse realmente nesse projeto de enxergar a escola já climatizada daqui a pouco, sabe? Na sequência, eu reuni todos os líderes de turma. A gente tem lá na escola também aluno líder de turma, o líder e o vice-líder. Eu reuni todos eles e fiz a proposta para eles, digo, olha, vocês topam cada um ajudar a vender umas 4, 5 cartelas? E esses alunos, eu digo, olha, é para climatizar a sala, a gente vai ter um ambiente geladinho para estudar mais tranquilo, para melhorar a qualidade do ensino, para não sofrer com esse calor. E eu estou vivendo aquele momento lá, eu via o olho daqueles alunos, aqueles líderes assim, brilhar na hora, e eles saíram dali tão motivados,
Depois eu fui nas salas de aula, falei com cada turma também, tentando motivar eles para fazer para esse objetivo, para a gente se engajar todo mundo, para todo mundo estar na mesma página, né? Todo mundo buscar esse objetivo. Dali, Wesley, eu saí para o comércio, eu visitei muito o comércio dessa cidade. Eu quero aqui fazer hoje um agradecimento. E eu dizia para o comerciante, nós tínhamos a data do bingo, e era uma grande festa que a gente fez lá na frente da escola, na rua. E quando eu dizia para o comerciante, pedindo para ele ajudar, para ele comprar algumas cartelas, distribuir para os seus funcionários e tudo mais, eu dizia que no dia do bingo era para ele ir lá, para ele ver onde é que estava o dinheiro dele. Porque a gente foi arrecadando e já foi comprando e instalando. E eu dizia para eles, olha, a gente está fazendo dessa forma. A gente arrecada para 5 centavos de aula, a gente vai lá e compra e já instala. Então, no dia eu quero que você, empresário, convide os seus funcionários para ir lá jogar o bingo, mas a gente vai ligar as centrais de ar meio-dia e na hora do bingo eu quero que você vá em todas as salas para ver onde é que está o seu dinheiro que você aplicou. Falei isso para os servidores, falei isso para os familiares e os estudantes. E no dia, Wesley, foi uma festa muito linda, muito bacana, que os empresários iam visitar as salas e puderam lá observar o dinheiro que ele ajudou, que ele aplicou, que estava lá. Então, essa transparência que a gente teve com a comunidade deu sempre uma credibilidade para todas as ações que a gente propor depois, a gente ter este crédito com a comunidade, que sabe que a gente, quando propõe algo, a gente procura ser transparente e aplicar tudo aquilo conforme foi planejado, conforme foi idealizado. Então, na época, a gente climatizou todas as salas, deu até um pequeno atrito com a SEDUC, quando chegou a primeira conta de energia na SEDUC, a SEDUC assustou e nós tivemos, junto com a Hilda, a diretora, explicar um monte de coisa, deu um transtornozinho ali, mas desde lá, os nossos alunos da Valdemar nunca mais estudaram em ambientes sem climatização. Já foi um fato histórico. Recentemente, então, a Secretaria de Educação do Estado, depois dessa gestão do Rocieli, o secretário atual de Educação, o Rocieli, ele criou um programa, Dinheiro na Escola Paraense. O conselho da escola tinha que estar em dia, com toda a documentação em dia. Sempre a gente deixa redondinho, cuida muito disso. E é um recurso que a Secretaria de Educação do Estado ela repassa diretamente para o conselho da escola. É maravilhoso esse programa, ótimo. E nós fizemos render esse recurso. Então, como a gente já tinha climatizado lá atrás, aí nós sentamos, reunimos com a comunidade escolar, discutimos com os demais colegas, a professora Clarice, a minha vice-diretora, o professor Jamil, as coordenadoras, a Mariane, a Detinha, todos os professores, os demais professores que estão lá com a gente, os estudantes e as famílias. E a gente colocou como esta meta, que era um sonho já também, que a gente tinha lá de trás, de cada sala de aula ter um data show. Porque sempre, Wesley, a gente tinha alguns data shows, mas quando o professor ia organizar para dar a sua aula, ele acabava perdendo tempo, que tinha que montar aquele equipamento, aí às vezes faltava uma extensão, ele voltava lá correndo, aí faltava um T, aí faltava um cabo, acabava perdendo meia hora de aula. E eu me incomodava com isso. Como eu falei, é importante que o aluno não tenha, que o tempo de aula seja efetivamente de aula, que a gente não perca esses tempos. Então a gente tinha esse sonho, eu sempre compartilhava com os colegas, de cada sala ter o seu data show instalado no teto já, para ninguém tirar dali, com os cabo HDMI já para o professor só chegar e conectar o seu data show, o seu notebook, né, com o conteúdo que ele tem preparado e tudo mais, e não perder tempo já começar a sua aula. Graças a Deus, com esse recurso que a SEDUC repassou, a gente adquiriu e todas as salas de aula da Escola Valdemar Lindenmayer, eu acredito, Wesley, que é uma das primeiras do Brasil, públicas, que tenha isso. Posso estar aqui, não conheço todos os estados e tal, mas daquilo que eu conheço, das pessoas que eu conversei, é uma das primeiras que cada sala de aula tem um data show instalado, com uma caixinha de som, o cabo HDMI, esperando ali na mesa do professor para que ele chegue, conecte o seu notebook com conteúdo preparado, com a aula preparada
e possa dar uma aula de melhor qualidade, mais atrativa para os estudantes. Então, nós temos esse equipamento lá à disposição. Foi uma conquista muito grande. Nas reuniões de diretores que eu participo aí de vez em quando, ano passado mesmo eu estive em Belém com todos os diretores do estado, quando eles pedem para a gente contar as experiências, e quando eu conto isso, acaba virando uma referência, porque no final desse ano vai ter muitas escolas do Pará, que vai ter também Data Show, depois da Waldemar Lindenmayer, que a gente disse que é possível, dá para fazer, né? Com este recurso. Nós temos a Diretoria Regional de Educação também de Itaituba, o Ribamar, que é o diretor, tem uma equipe estruturada agora, tem até contadora para ajudar a gente a gerir esses recursos, orientar a gente nesta gestão de recursos, mas a gente, na Waldemar, a gente faz render o dinheiro para poder atender o maior espaço possível. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos na Waldemar até máquina de lavar louça para as meninas da cozinha. A gente comprou, porque tem 400 e poucos alunos de manhã, 400 e poucos à tarde. Então, tu imagine a menina, a senhora da limpeza, lavar 300, 400 pratos ali, prato, talher, copo, a dificuldade que é. Então, nós compramos uma máquina industrial de lavar louça para facilitar o trabalho, agilizar e ganhar tempo também. Eu também acredito que pouquíssimas escolas nesse Brasil têm uma máquina de lavar louça também. E aí tem outras situações. O mais recente que chegou lá na escola é um telescópio. Nós não utilizamos nesse primeiro semestre, porque o clima nosso aqui, o amazônico, para a gente poder fazer observação de planetas e tudo mais, com uma qualidade melhor, é preciso que não tenha nuvens. Então, agora é a época propícia para a gente poder visualizar. Então, nós temos o professor Denilson, que coordena este projeto, este clube de astronomia, e agora os alunos começam, nesse período agora, a fazer a utilização deste telescópio para fazer a visualização de planetas, constelações e tudo mais nessa situação. Então, a gente assim, faz esses recursos que recebe. Eu cuido muito da prestação de contas para que a escola não perca recursos. Recentemente eu estive em Itaituba reunido com os diretores da regional, e uma das dificuldades algumas escolas não conseguiram fazer a prestação de contas e não receberão recursos esse ano. Nós da Waldemar vamos receber de novo neste ano, e como nós fizemos no ano passado, equipamos todo aquele refeitório que você viu, os nossos alunos, eles fazem a merenda sentadinhos, nós temos todas as mesas, os bancos, que foi com esse recurso também arrecadado. Não falta bola para as atividades de educação física, mesa de ping-pong, nós fizemos, novinhas, instalar para os nossos alunos estudarem. Então, a gente procura não deixar faltar papel. Papel eu tenho comprado quase para o ano inteiro, eu procuro olhar um pouquinho lá na frente, se não tiver o recurso, eu já tenho isso comprado para poder atender. Então, toner para as impressões das atividades dos alunos, a gente tem o tempo todo à disposição dos professores, as impressoras e tudo mais. Então, a gente procura otimizar o recurso, aplicar bem, ser transparente, prestar contas para poder continuar recebendo e melhorando. Eu tenho dito o seguinte: este programa Dinheiro na Escola Paraense, que é um dinheiro significativo, se ele continuar, o Estado continuar com este programa e a gente continuar com este time, com essa equipe na Waldemar Lindenmayer, a gente vai deixar aquela escola cada dia melhor. Eu digo assim, que a gente vai deixar um brinco aquela escola para bem atender os alunos e melhorar cada vez mais a qualidade da educação, a oferta de ensino de qualidade para todos os estudantes, todos os jovens progressenses. Por falar em alunos, quantos alunos você tem lá hoje? Wes, a Escola Waldemar Lindenmayer, ela é uma das maiores escolas. A gente está numa diretoria regional, a regional nossa de Itaituba, são 7 municípios. Itaituba, Placas, Rurópolis, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão e Aveiro. São 7 municípios. Salvo engano, são 30 escolas. E a Waldemar, em número de alunos, é a maior. Nós temos 1.100 alunos nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. O ensino regular e a educação de jovens e adultos à noite.
E ainda atendemos as comunidades de Alvorada da Amazônia, do quilômetro 1000, a aldeia Baú e Apucanu, com mais 190 alunos, que são comunidades que a gente que faz toda a documentação, faz a matrícula, a certificação, o lançamento de notas e tudo mais, são anexas da Valdemar. Então nós temos aí 1.300 alunos no total, juntando então a sede aqui e esses anexos aí. Que é um desafio, Wesley, de manhã e à tarde, que é os períodos mais lotados na escola, muita gente. Nós temos lá 11 turmas, tem 400 alunos toda manhã lá para ir para a sala de aula, para daqui a pouco para merendar. Então a gente chega todo dia, já tem que correr, olhar na cozinha, ver como é que tá, se está tudo certo, tem que correr, olhar nas salas, é sempre aquele corre que é gostoso, né? Aquele ambiente ali que a gente frequenta. Todos os dias a gente chega lá, sabe que tem que percorrer essas situações, mas é muito aluno. E graças a Deus, Wesley, assim, mesmo com todo esse volume de alunos, a gente não tem, Wesley, assim, incidentes de brigas, essas situações não existem na Escola Valdemar Lindenberg. Deus queira, e os nossos jovens, as nossas famílias também nos ajudem sempre, os nossos servidores, para que isso sempre aconteça. Porque trabalhar numa escola desse tamanho, numa cidade maior, é um desafio gigante para os professores. Nós não temos esses problemas graves. A gente tem, sim, alguns problemas de falta de interesse, de aluno que às vezes não quer levar a sério os estudos, às vezes quer fazer mais uma brincadeira. Isso não tem jeito, um volume desse de alunos. Mas a gente não tem aqueles alunos que desrespeita demais o professor, que daqui a pouco quer agredir um professor igual outras cidades por aí tem, que a gente vê, graças a Deus, e que Deus abençoe que a gente continue tendo esses jovens e essas famílias que ajudem a ter jovens sempre respeitosos dessa forma. O ano passado foi um sucesso a festa junina de vocês. Esse ano vai ter de novo? Teremos, já tem data marcada. Aproveito aqui para convidar todos os progressenses aí no dia 20 de junho, é o Arraiá da Valdemar Lindenmayer. É na rua, a gente gosta de fazer ali na frente da escola, na rua mesmo, para ficar o estilo de arraiá mesmo, de festa junina. Então todo mundo convidado, é sempre um sucesso, é um momento bastante esperado aí por todos os estudantes. A gente convida todos os pais, as famílias para que participem lá então no dia 20 de junho, uma sexta-feira, para iniciar o final de semana com uma festa bacana e também ajudando a prestigiar os estudantes que irão fazer as apresentações lá. Explica para nós o que é o concurso Chamex e como que os nossos jovens têm se destacado. Bem lembrado, Wesley, nós, o ano passado, os nossos professores de língua portuguesa, da área de linguagens, liderados pelo professor Felipe, eu parabenizo e agradeço aqui todos os professores de linguagens do ano passado, e agora em 2025 também já começou esse processo. O ano passado, pela primeira vez, a Valdemar participou do concurso Chamex. É um concurso feito a nível nacional, todo o território brasileiro, todas as escolas participam. As escolas que desejam participar, participam, né? É livre para inscrição de todas as escolas do Brasil, de todos os estados. E o ano passado foi o 49º concurso. E nós participamos e foi um enorme sucesso. Nós tivemos um concurso de redação. Quando saiu o resultado, as 3 melhores redações do estado do Pará foram de alunos da Valdemar. Aí depois teve um critério de desempate, porque tinha uma premiação para a primeira colocada. E a aluna de primeiro ano, a Lohane, ela ficou em primeiro, então, e recebeu R$500 em crédito para compra de livros. Ela, uma menina leitora e tal, ela já comprou os livros, já leu inclusive os livros todos. Então foi um grande feito, assim, para nós, para toda a comunidade escolar, todos os nossos servidores, a escola toda se sente muito lisonjeada, muito orgulhosa, na verdade, de ter participado, de ter tido todo este sucesso. Imagina, Wesley, Novo Progresso, cidade de porte médio, pequeno aqui, né? A gente ter as 3 melhores redações do estado do Pará com a nota 920. A nota da redação máxima é 1.000. Os nossos 3 estudantes tiraram 920. Então, realmente, aí, isto é uma situação
muito interessante, e é bom que cada pai, cada estudante, cada mãe conte isso para as outras pessoas, as pessoas que vêm visitar, para todo mundo, porque eu acho que as notícias boas é preciso que a gente fale bem, porque é bom quando um empresário, alguém que quer vir visitar Novo Progresso, de repente interessado em investir, uma das coisas que muitas vezes eles observam é a qualidade da educação. Então, se eu, progressense, falo que não tenho escola que tem educação de qualidade e tudo mais, eu ajudo a afastar um investimento, a afastar um empresário. Então, convido todo progressense para dizer para todos os cantos que a gente procura. Tem problemas? Sim, nós temos vários problemas que a gente busca enfrentar e tenta minimizar. Mas diga as coisas boas que acontecem. E este 49º concurso de redação, concurso Chamex que nós participamos, nós tivemos um grande sucesso e estão de parabéns aqui os estudantes, as famílias e os professores de toda a família Valdemar por participar. E não fica por aí. Eu digo mais, o Enem em 2023, nós tivemos apenas 2 estudantes que tiraram a nota de redação acima de 900. Tivemos mais 3 estudantes que tiraram acima de 800. Em 2024, nós organizamos um cursinho aos sábados, e já foram 11 estudantes que tiraram acima de 900 e tivemos 15 estudantes que tiraram acima de 800 na redação. Então, isso reflete também um grande avanço que aconteceu de 2003 para 2024. Queremos, neste ano, organizamos, você se frisou antes, o professor Felipe e o Cesário lideram este projeto aos sábados, e neste ano nós remodelamos o projeto e vai realmente quem quer. O ano passado a gente dava uma nota, procurava fazer várias situações para eles irem aos sábados. Este ano nós remodelamos e dissemos o seguinte: vai quem quer. E graças a Deus, você citou antes, é lindo, bonito de ver. A gente vai aos sábados lá e a sala está lotada. E é tão bom trabalhar com quem realmente quer, com quem está ali por um objetivo, porque não é porque alguém mandou, é porque a pessoa quer estar naquele local, está ali para realmente aprender. Então eu tenho uma expectativa, uma boa expectativa, que neste ano nós teremos um sucesso maior ainda nas redações. O aluno que tira mais de 900 tem um programa do Estado, que é um incentivo para eles estudarem mais também, que chama Bora Estudar o programa, que ele premia com R$10 mil em material de construção para fazer uma pequena reforma na casa e material de construção. Então é mais um incentivo também, e eu acredito que neste ano a gente terá, no ano de 2024 nós já tivemos 11, eu acredito que em 2025 a gente terá, se Deus quiser, mais de 20 que tiram mais de 900. Gilberto, posso dizer parabéns pela sua liderança, pela sua capacidade de empreender. Realmente você transformou. Quando eu falo você, como você mencionou, é uma história. Cada um deixou um pouquinho ali, um tijolinho nessa construção. O que é notório é que nos últimos anos nós estamos presenciando, e isso é algo muito bom, como você também mencionou, a gente tem que falar as coisas boas. Então hoje, ter o Gilberto à frente da escola tem nos dado muitos frutos. E aí você que está nos assistindo agora, você prestou atenção na questão lá na cantina, as mulheres que cuidam ali, a zeladora, tal, ele foi lá, fez uma aquisição de uma máquina de lavar pratos para facilitar o trabalho delas. Isso é sensibilidade, é você olhar, você poderia falar assim, não, mas essa parte aqui sempre foi assim que teve, vamos investir o dinheiro numa outra área. Não, mas você conseguiu focar, entender, compreender e facilitar, modernizar o trabalho daquelas pessoas. Então você gera valor, você inova, você está empreendendo, e são poucos gestores que têm essa visão. Nós somos felizes aqui em Novo Progresso. A gestão hoje do Gelson Dio é exemplo. Eu falo também a gestão do Dirk Roberto lá na Câmara é exemplo, porque são pessoas que realmente estão comprometidas em fazer a diferença. Da minha parte, eu acho que se a gente começar a perguntar aqui, a gente vai até amanhã, que você vai ter muitas coisas para contar. O que faltou
que a gente não comentou até o presente momento e você gostaria de deixar registrado aí? Fique à vontade. Na semana passada nós estivemos lá na Câmara, agradeço aqui ao presidente da Câmara, o Dirk, que nos recebeu, convidou os estudantes para entregar lá, junto com o consórcio Tapajós, Neri Prazer esteve lá também, entregando aos estudantes um certificado, uma menção honrosa lá, de estudantes que se destacaram também na Olitef, a Olimpíada do Tesouro Direto da Educação Financeira. Um projeto para desenvolver a questão da educação financeira dos estudantes. E nós tivemos vários alunos que se destacaram, que estiveram lá recebendo a premiação. Agradeço agora o consórcio Tapajós também, que ampliou esse projeto. Os alunos nossos estão correndo lá, fazendo uma redação agora novamente para concorrer os R$500 lá, é um incentivo interessante. Tivemos vários alunos também que se destacaram na Olimpíada de Geografia, que acontece no Brasil inteiro, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de História. A gente está procurando participar mais desses eventos, porque a gente percebeu que é importante participar para que o estudante daqui tenha essa oportunidade, e um certificado que ele recebe, que é a nível nacional, é um diferencial no histórico dele, um diferencial, de repente, numa vaga de emprego e assim por diante. Então, eu queria, para finalizar, Wesley, dizer que eu sou muito satisfeito, sou muito feliz com o meu trabalho lá na Escola Valdemar Lindenmayer. Eu chego todos os dias 15, 20 minutos antes das 7 horas da manhã, eu estou lá, preocupado em fazer com que aquele dia seja um dia que a gente possa atender bem os estudantes, para que o dia possa fluir nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, de forma que a gente possa, então, acolher e atender bem todos os estudantes. A minha vida, minha esposa às vezes fala que eu casei com a Valdemar, com a Escola Valdemar, que todo momento eu quero estar lá, muitas vezes no sábado, no domingo, em feriados. Às vezes a gente acaba tirando um tempinho, vai para lá para fazer alguma coisa, algum detalhe que ficou. Então, a minha vida, a minha paixão, a Escola Valdemar, e eu agradeço aqui, Wesley, a oportunidade de vocês estarem colocando a Escola Valdemar em destaque também. Parabenizo todos os estudantes da escola, todos os servidores, todas as famílias. Como eu falei antes, o ensino fundamental mesmo, o ensino infantil e fundamental do município, que nos entrega alunos com um nível que a gente possa fazer uma diferença lá no final também do ensino médio. Agradeço, então, a oportunidade. Sei, Wesley, que a gente tem inúmeros problemas, mas na vida o importante é também a gente falar das coisas boas, porque se a gente falar só dos problemas, a gente acaba, as coisas boas acabam ficando ocultas e a gente vai se desmotivando. Isso faz parte da questão da visão empreendedora também, seja do empresário, seja do servidor público, do trabalhador. Como eu falei antes, eu me considero um servidor público empreendedor por conta disso também. Eu valorizo as coisas boas que acontecem lá na Valdemar, lá na escola. E eu falo isso para os servidores, falo isso para os alunos. Eu acho que isso é positivo porque ajuda a motivar, inclusive, o aluno a estudar. Mas, porque se eu sou o líder, sou o diretor, eu começar a falar só dos problemas, daqui a pouco ninguém nem quer estudar, ninguém nem quer ir para a escola. Então, desafios nós temos, problemas a gente tem, mas a gente tem muita coisa boa que aconteceu, muita conquista. E eu parabenizo aqui vocês, estudantes, família, servidores, toda a equipe, toda a família Valdemar Lindenmayer. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando desta escola que é a minha vida. Pessoal, olha, eu vou convidar ele de novo para a gente poder dar sequência, porque ainda tem muitas conquistas que não foram mencionadas. Gilberto, muito obrigado. Você que nos assiste até agora, fique com Deus e até a próxima.